Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com a professora intérprete de Libras, Roberta Silveira. Tudo bem, professora? Chegue batendo aqui, professora! Hoje vamos falar de um assunto interessante, recursos linguísticos e semióticos, especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas o que será linguístico? O que será semiótico? Vamos conhecer. Lembra linguístico? Língua, semiótico, semiose. Mas o que é semiótico? Isso nós vamos aprender, certo? Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Essa reflexão, certo? Ela foi mandada, enviada pelo professor Ives, que ele é aqui de ciências, ele trouxe essa reflexão para nós hoje. Acompanhem comigo. O mundo funciona assim. Fale ou eles falarão. Em seu lugar, enfrente o seu medo de falar em público. Evitá-lo pode reforçar ainda mais. Sinta um medo, mas fale de qualquer maneira. Quanto mais você falar em público, mais será capaz de acalmar a sua voz interna. Aquela voz que diz, eu não posso fazer isso. E é isso aí, essa reflexão, ela nos traz a seguinte ideia: temos que enfrentar os nossos medos, enfrentar esse dragão interior. Então é isso aí. Então eu e a professora Roberta, nós vamos entrar nesse mundo linguístico e semiótico, como também nós vamos falar um pouco sobre falar em público. E é isso aí. Mas antes disso, certo? Entender um pouco o que é semiótico, o que é linguístico. Linguístico, já falei a ideia de língua, semiótico, as semioses, as várias linguagens. Vamos ver aqui, pedir ajuda da professora de Libras, professora Roberta. Professora Roberta, como é que seria alegre? Triste? Cansado? Veja só, isso é pela Libras, olha aí. Libras, a professora acabou de mostrar para nós, triste, alegre, cansado. E professora, estou feliz, como é que seria hoje? Viram a expressão corporal da professora? Quando a gente fala na questão da semiose, da semiótica, certo? É essa relação da comunicação que nós temos, o tamanho da letra, a fonte, a aproximação do corpo, tudo isso fala, tudo isso transmite uma ideia. E vamos adiante. Na tela, trago para vocês o recurso semiótico é qualquer aparato, cor, fonte, palavra, gesto, fisionomia, usado para comunicar. O recurso semiótico é o conceito que redefine o signo como sendo motivado e não arbitrário, de acordo com o interesse do autor. Então é justamente quando a gente lê aquelas noticiários que tem sobre fontes grandes, ou seja, falar bonito, bonito, grande ou pequeno, ou a letra trêmula, a cor diferente, tudo isso comunica. Então, voltando, a cor, a fonte, a palavra, o gesto, a fisionomia, tudo isso comunica. Então, recurso semiótico é esse aparato. Então, lembrando, quando você lê uma palavra e ela está pontilhada, ou trêmula, ou em caixa alta, ou aspeada, tudo isso comunica. Mais uma vez aqui, a ajuda da professora Roberta. Professora Roberta, estou com medo, como é que seria? Ansioso. Muito alegre, muito alegre. Então vejam só, os gestos comunicam. Claro, mais uma vez, lembrando que a professora falou em Libras, certo? Então, justamente essa questão do recurso semiótico são esses aparatos, a proximidade, o gesto, a fala, o tom da fala. Então, nós nos comunicamos. Lembrar que o homem é o ser que se comunica, a comunicação, colocar em comum. Então, recurso linguístico, recurso semiótico. E vamos adiante. Por favor, na tela, acompanhe isso. Veja só, eu quero que vocês observem esse texto e vejam as letras, o tamanho da letra, a cor da letra, a fotografia que aí está e observar o sentido que emerge dele. Então nós temos o quê? Violência não tem desculpa, tem lei.
denuncie. Então veja só aqui, nós temos as letras violência, tem lei em caixa alta. Nós temos a cor vermelha, que é justamente, atenção, cuidado. Então nós temos o quê? A fonte, a letra, caixa alta, a cor, certo? A cor. Nós temos também o quê? Justamente o retrato aí, não é isso? A fotografia de uma mulher. Então tudo isso está comunicando que é justamente o quê? Fazendo uma interpretação aqui do sentido que emerge do linguístico e do verbal. Nós temos contra o quê? Contra a violência à mulher. Então, nesse caso, como é que nós entendemos isso? Não só pelas letras, e sim pela imagem, e também pelas letras, o tamanho dela, a fonte, como nós falamos, a cor, e veja o verbo denuncia. Então, tudo isso, o linguístico e o semiótico, esse aparato comunicativo, eles informam, certo? Eles comunicam, eles transmitem uma ideia. Mais uma vez, por favor, mais uma vez, olha aí a campanha, certo? Ligue, denuncie. Então, é justamente disso que emerge o sentido. Então, é nesse ponto a nossa aula de hoje. Recurso linguístico, recurso semiótico, certo? Mais uma vez, professora, proibido, como é que seria? Não pode, é a mesma coisa, né? Contra a violência à mulher, como é que seria? Então, observaram? Então, justamente é essa questão que hoje nós estamos trabalhando. Então, vocês, diante de uma campanha, observem a letra, a fonte de uma campanha, de um cartaz, etc. Olhem aqui na tela, observem aí tipos de balões, para vocês observarem aí. Olhem só os balões como são. Eles estão mostrando o quê? A fala da personagem, certo? O cochicho, o pensamento, o grito, a fala de outras personagens. O personagem teve uma ideia, a ideia, a dúvida, certo? Admirado. O personagem está cansado. Nós temos aqui, está triste, está cansado, mais uma vez, cantando, zangado. Então, vejam só os balões aí, observem que nós, só em observarmos os balões, nós entendemos o sentimento que ele está perpassando, mostrando. Então, observem. Então, ler é isso. Ler não é apenas decodificar letras, é você observar os aspectos linguísticos e semióticos, todo esse aparato, certo? Que está sendo realizado aí, que está sendo colocado no texto para transmitir uma ideia. Se você observar um cartaz cansado e as letras se desmanchando, você vê justamente que as letras, nesse ato de se desmanchar, está transformando, transportando uma ideia, certo? Vamos ver aqui. Professora Roberta, estou zangado. Como é que seria? Certo? Estou muito eufórico. Então vejam só aqui essa relação da linguagem, certo? A linguagem, a questão da língua escrita e falada com a semiótica, as outras comunicações, os outros atos comunicativos. Então vamos adiante. E agora trago para vocês algo que muitos estudantes tremem, a hora da apresentação. Apresentar um trabalho escolar. Observar que quando nós temos um trabalho escolar, muitas vezes ficamos nervosos, certo? Então observem aí a apresentação do trabalho, a relação do linguístico, do semiótico, tudo isso na construção do seu texto. Então observem. Então vamos lá, aqui na tela nós temos a apresentação do trabalho escolar. Lembrem-se que vocês vão apresentar aos seus professores, no decorrer da sua vida escolar, trabalhos, síntese, resumos, etc. E isso tem que ser feito com cuidado, com a questão da linguagem. Lembram quando nós aqui debatemos que todo texto ele é produzido por alguém, para alguém. Nesse caso, nós temos
justamente o nosso receptor preferencial. É aquele a quem é pensado o texto. Se você vai apresentar um trabalho em sala de aula ao seu professor, ou num congresso, ou um debate, tem que se usar o quê? Um português mais padrão, a questão normativa. Vejam como nós devemos evitar certas expressões. Na tela, nós temos assim, como falar. Aí muitas pessoas de tipo assim, como, fala sério, igual. Essas palavras que estão aqui na tela, será que elas são propícias para um texto mais formal? Um texto oral do tipo debate, certo? Lembrar que se nós formos fazer o quê? Um debate, um júri simulado também em sala de aula, devemos adequar o nosso discurso àquele gênero. Lembrar que gêneros são vários, mas nesse caso aqui estou citando um gênero predominantemente oral. Então devemos ter um cuidado mais formal na escolha do léxico das palavras. E lembraram que eu falei justamente os recursos linguísticos e semióticos, certo? Quando forem compor a questão do cartaz, tomar um cuidado. Vejam aí que eu trago para vocês sobre a questão da comunicação. E agora nós vamos ver a questão da comunicação. Vamos lá. A comunicação é um atributo importante nas apresentações de trabalhos científicos. Lembrar que vocês, estudantes, em toda a sua vida acadêmica e escolar, vão apresentar trabalhos aos seus professores e deve-se tomar cuidado. Lembram que nós falamos recursos linguísticos e semióticos. Veja aí a apresentação, os cartazes, os slides, tudo isso deve ter uma fonte, um cuidado, olha as letras, certo? Olha só a comunicação que você quer passar. E aqui nós temos ainda, não comunicamos somente por meio da fala, mas também pela linguagem não verbal, gestos, postura, expressão facial e a aparência. Mais uma vez agora, vou pedir a ajuda da nossa professora intérprete de Libras. Professora, estou muito zangado. Como é que seria? Eufórico, surpreso, tenso, estou tenso, medo. Perceberam justamente que a professora Roberta, para apresentar, mostrar, justamente, a gente observou agora que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela faz uso também dessa questão da expressão facial, da aparência, certo? Então é uma questão específica da Libras, para quem, vocês estudantes, que quiserem entrar, conhecer um pouco mais sobre a Libras. Mas voltando aqui a essa questão da comunicação em língua portuguesa, nós devemos tomar o cuidado, justamente os gestos, a postura, tudo isso se comunica. Vejam só, acompanhem comigo ainda. Para uma adequada apresentação, é importante conhecer o tipo de público, normas do evento científico, tempo de apresentação e recursos audiovisuais disponíveis. Justamente nesse último ponto, é aquele o mais crítico que eu quero dizer a vocês, que é justamente saber adaptar o seu discurso àquele contexto. Como assim, professor? É aquilo que eu já falei. Quanto menos intimidade você tiver com seu interlocutor, mais formal você será. Ou seja, você não vai chegar diante de um juiz, de uma autoridade e de falar: ei, você, tu, deves utilizar o quê? Excelência, Vossa Senhoria e outros pronomes de tratamento. Esse ei, você fica justamente para a sua fala com o seu coleguinha. Então é importante adaptar o seu discurso àquele contexto e àquele seu interlocutor. Lembrando sempre, mais uma vez, os recursos da linguagem, certos recursos também semióticos. Então vamos caminhando. Olhem aqui algo desafiante que trago para vocês. Falar em público é um desafio? Será que é um desafio falar em público? Falar em público é
para a maioria das pessoas, muito mais difícil do que escrever um artigo, um texto, certo? Mas muitos consideram estar diante de uma plateia também uma batalha emocional, das mais tensas. E justamente essa adrenalina, essa descarga, faz com que a gente utilize o quê? Certas questões semióticas, certas expressões do corpo que não convém diante de quê? De um debate. Então lembrem-se que na questão que nós falamos, um debate, uma formatura, um júri simulado, tudo isso nós temos que tomar cuidado com certas expressões faciais, corporais, que nós as utilizamos. Então, vamos caminhando, lembrando sempre a questão da linguagem. Que tal você, com o seu professor, certo? Organizar um texto para ser lido em sala de aula. E esse texto tem que utilizar o que? O que nós falamos, uma linguagem mais formal. Agora, lembre-se dessa questão, justamente, quando a gente trata do mundo da literatura, que é um outro viés, é uma outra situação. Nós temos poemas, nós temos textos que utilizam, que fazem jus o quê? A uma linguagem mais simples, mais próxima do dia a dia. Isso é para o mundo literário, é o contexto. Lembrar que o contexto é a situação de produção do texto. E vamos caminhando. Olhem aqui, trago para vocês a palavra planejamento e sucesso. O planejamento do falar em público, o planejamento em apresentar, o planejamento da linguagem, a seleção lexical, um cuidado com as palavras, a organização do seu texto, seja ele oral ou seja escrito, tudo é uma questão de tarefa, tudo é uma questão de organização. E voltando aqui, para mim, é importante salientar pontos que eu gostaria que vocês tomassem cuidado. Na tela eu trago o quê? Justamente, veja só, as estratégias, detectar informações, traçar esquemas, reformular conceitos, fazer perguntas, pedir que faça algum trabalho, uma pesquisa para apresentar e também justamente essa adaptação do discurso e lembrar que a comunicação ela se faz tanto oral quanto escrita e lembrar que na questão escrita o tamanho da letra, a cor, tudo isso comunica. Lembram que nós vimos a nossa campanha ali contra a violência, vira uma letra, vira uma imagem e é isso aí. Agradeço à professora. Professora, estou maravilhado. Como é que seria? Maravilhado, é isso aí. Agradeço a todos vocês, estudantes do 7º ano. E é isso aí, vamos tomar cuidado com o nosso discurso, adaptar à situação do contexto. Um forte abraço!